Queridos ouvintes, seja convosco. Gostaria de deixar uma palavra de Deus no nosso coração que fala sobre a mulher. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu gostaria de dar um tema a esta mensagem, o casamento brindado com toda a armadura de Deus, conhecendo a verdade e a verdade vos libertará. Diz assim João, capítulo de número 8, João 8 e o verso 32, que nos diz assim, João 8 e 32. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Eu gostaria de usar este versículo para nós trazer um resbaldo bíblico com relação ao casamento, pois muitos casamentos estão sendo destruídos no século 21 por causa das pessoas não terem conhecimento da palavra de Deus, né? Por não ter um resbaldo bíblico, um apoio bíblico, eles acabam se separando cedo, 5 anos de casado, 1 ano, 2 anos, e assim sucessivamente. Então, eu gostaria de nos meditar um pouco neste assunto para fortalecer os cônjuges, os lares, a qual o casamento é um projeto de Deus. Diz assim a palavra de Deus, como nós acabamos de ler: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então muitas pessoas, eles ouvem ali no dia do matrimônio civil ou religioso, essa expressão, ser fiel ao seu esposo, à sua esposa, até a morte. Isto, por muitas vezes, fica ali dentro daquele cartório ou dentro da igreja. Não é válido após que sai dali. Apenas fica ali dentro do cartório ou da igreja, por muitas vezes, né? E isso é importante a gente aplicar na nossa vida, pois sim, nós estamos valorizando a palavra de Deus e valorizando a pessoa a qual Deus colocou ao nosso lado, né? Então veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 31, o verso de número 10 diz assim: mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede o de rubins. A palavra rubins quer dizer vermelho ou pedra preciosa, e também conhecida como uma das pedras preciosas mais valiosas do mundo. Então, a sua esposa, entre todas as esposas, aqui em um sentido figurativo, que está dizendo que o rubins é uma pedra mais preciosa de todo o mundo. Então, a sua mulher, entre todas as mulheres, ou a minha mulher ou minha esposa, entre todas as mulheres, ela é para mim a mulher mais virtuosa. Porque o seu valor, para mim, ela excede como rubins, como uma pedra mais preciosa do mundo. Então a minha esposa, ela para mim, ela é a pedra mais preciosa, no sentido conjugal, na minha vida, pois ela faz parte da nossa vida, né? Verso 11: o coração do seu marido está nela, confiando a ela, nenhuma fazenda faltará. Ele lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca a lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então,
Aqui a Bíblia está dizendo que a mulher, ela tem que ser uma mulher sábia, ela tem que ser uma mulher disposta a ajudar o seu esposo com os seus afazeres, né, da sua casa, com os seus compromissos do lar. Cuidar dos filhos, da casa, enquanto o partida, o esposo, cuida da parte financeira, trabalho, né, para trazer o sustento para dentro do lar. Então, um dos primeiros passos que eu gostaria aqui de trazer para no casamento que não pode cometer, seja a mulher, ela não pode cometer este passo errado no casamento. Por exemplo, o primeiro passo, não investir no seu desenvolvimento pessoal e espiritual. A mulher casada, ela tem que se desenvolver, investir no sentido espiritual e pessoal. Por exemplo, a mulher casada, como aquelas que desejam casar, e todos, o ser humano, ele tem que se esforçar para conhecer a palavra de Deus, para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia Sagrada, né? Então ela precisa conhecer. Veja o que disse em 1 Pedro, capítulo 3, se não me falha a memória. 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 3 a seguir, que nos diz assim. 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 3 a seguir. O enfeite delas não seja exterior, no frisar dos cabelos, ou no uso de joias, de ouro, e na compostura de vestidos. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que a mulher, ela não pode só valorizar o seu físico, o seu exterior, as suas vestes, as suas joias, se enfeitar. Isso é bom. Com modernidade, a mulher deve se enfeitar para o seu esposo, ou se embelezar para o seu esposo com modernidade, né? Isso é bom grado. Mas o apóstolo está dizendo que a beleza da mulher não pode ser apenas no exterior. Que a beleza do interior, ela é mais importante. Então a mulher, ela precisa investir na sua vida espiritual, para que ela seja uma mulher sábia, como diz em Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então vejamos que o primeiro passo para um casamento bem sucedido, a mulher, ela tem que ela tem que se desenvolver espiritualmente, né? Tem que evoluir espiritualmente, pessoalmente. O marido cresce e a mulher fica parada ou estagnada, né? Então, na vida do cônjuge espiritual, somente no sentido cristão, os dois têm que crescer espiritualmente junto. Porque não pode o esposo crescer espiritualmente e a esposa ficar parada, estagnada. Então, a esposa, ela tem que ser uma esposa sábia. Ela tem que procurar ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar, consagrar a sua vida e buscar a Deus para que ela possa crescer também juntamente com o seu esposo, com o seu marido, né? Ela não pode ficar parada. Ela tem que crescer também espiritualmente. Como nós observamos a esse texto ali em 1 Pedro 3:3, que disse que a beleza da mulher não pode ser o exterior, mas sim no interior. Então ela tem que se embelezar, crescer espiritualmente, como disse
a palavra de Deus, que devemos crescer na graça e também no conhecimento. Como disse o apóstolo Pedro no capítulo 3, e o versículo de número 18: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, a Bíblia diz que temos que crescer também na graça e no conhecimento. Então, veja o segundo passo para que o casamento seja bem sucedido. A esposa, ela tem que ser uma esposa sábia. Como disse João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, muitas vezes, os cônjuges não sabem dessa verdade. Porque, como eu disse, muitas vezes a verdade fica lá no cartório civil ou ali na igreja, onde foi realizado a cerimônia. E dali sai para fora, eles não usam mais esta prática daquilo que foi feito aquela aliança ali dentro daquele matrimônio, de ser fiel um ao outro. Então, o segundo passo, a mulher ela deve ser hospitaleira. A esposa ela também tem que ser hospitaleira, uma mulher que não gosta de hospedar, uma mulher que não gosta de hospedar visita em casa, os seus parentes, amigos, irmãos em Cristo, ela não gosta de servir. E veja o que disse Jesus com relação a servir. Ele disse em Marcos, capítulo de número, vamos ver aqui em Marcos, que Jesus disse com relação a servir. Marcos capítulo, deixa eu me encontrar aqui, Marcos capítulo de número, acredito eu que Marcos capítulo de número, deixa eu me encontrar aqui, Marcos capítulo de número 10, se não me falha de memória, e o verso de número 43 a seguir. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então veja bem, uma esposa que não é hospedar, que não gosta de hospedar, que não é hospitaleira, como diz a Bíblia, ela não gosta de servir. E o próprio Jesus disse, nos dá um exemplo, dizendo que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, aqui nos deixa um exemplo com relação a servir. Cristo foi um grande exemplo com relação a servir. Então, nós, casados, com a sua esposa, um tem que servir o outro, tem que ser hospitaleiro, tanto com a família do esposo e vice-versa, o esposo também com a família da esposa. Tem que ter esta harmonia, esta aliança, esta paz, essa alegria de tê-la em vosso meio, e de servir quando se encontra em nosso meio. Isso é muito gratificante. Então, a mulher ela tem que ser também hospitaleira, dentro desse matrimônio, ela tem que ser hospitaleira, também vice-versa o esposo, Então veja o que disse em João capítulo de número 12, veja o que disse em João capítulo 12 e verso 1 a seguir. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro e que faleceu, e a quem
ressuscitou dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então veja bem que como é bom hospedar, receber alguém na sua casa com alegria. A Bíblia diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou à casa de Marta e Maria e de Lázaro, a qual Cristo havia ressuscitado. Esses eram amigos de Jesus. E eles faziam uma recepção muito gratificante a Jesus. Então, o cônjuge, o esposo, a esposa, tem que ter essa gratificação no seu coração de recebê-la, um parente, um amigo, uma visita na sua casa com alegria, com prazer, né? Oferecendo ali o que está no vosso alcance, com alegria e com prazer, sem murmuração. Então, isso é muito gratificante. Então, veja bem, Lucas, capítulo de número 10, Lucas 10 e o versículo de número 38 a seguir, que diz assim: e aconteceu que, indo ele a caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava fadigada em muito serviço, e aproximou-se e disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixa servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. Então veja bem, Jesus chega aqui, pelo registro de Lucas, Jesus chega à casa de Marta e de Maria, e a Bíblia diz que Marta servia ali aquela ceia, né? Marta estava preocupada a servir ali também, a recepcionar. Ela, como mulher, estava fazendo o seu papel de recepcionar quem? O Mestre Jesus, o autor da vida, que havia ressuscitado a Lázaro, o seu irmão. Então, deixa um grande exemplo aqui para nós, que as mulheres, elas têm que ser hospitaleiras, porque em casa, possamos dizer assim, as mulheres, elas têm o comando, elas sabem agilizar a comida, o café, o comes e bebes, assim. Então, sucessivamente, elas têm que ser a recepcionista da casa, né? Quando chega ali uma visita, isso é muito gratificante para uma relação de um casamento bem sucedido, que muitas vezes entre casais, às vezes há uma recepção mais beneficente da parte do esposo ou da esposa, e isso às vezes traz uma desavença dentro do cônjuge, dentro do lar. Mas isso é bom trazer em um mesmo nível, entendeu? Tanto da parte do esposo, tanto na parte da esposa, uma recepção assim amorosa, familiar. Isso é muito gratificante, né? Então vejamos bem também em Atos dos Apóstolos. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, se não me falha a memória, que nos diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o verso de número 15, que nos diz assim: e depois que foi batizada, ela quem? Lídia, né? E a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entre em minha casa e fique ali. E nos constrangiu isto muito. Então, esta mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, ela havia sido batizada por Paulo e Silas, e ela insistiu com Paulo e Silas para que eles entrassem em sua casa. Isso nos mostra uma mulher hospedeira, né? Ela, vendo ali o servo de Deus, ela lhe ofereceu pousos para que eles entrassem em sua casa. E a Bíblia diz que isso constrangiu a Paulo e a Silas. Mas o coração desta mulher, quando Paulo e Silas falavam das coisas de Deus, a Bíblia diz que Deus abriu o seu coração para ouvir o apóstolo Paulo ministrando as suas pregações. E ela, sendo uma mulher, ela sendo hospedeira, convidou a esses homens para passar, posar, entrar na sua casa. Então, aqui eu deixo esse segundo passo muito interessante para as mulheres, donas do lar, amadurecer, crescer espiritualmente. A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 4 e verso 8, que também a sunamita
ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus. E ela pediu para que seu esposo fizesse ali uma peça, um quarto, para que hospedasse Eliseu, porque Eliseu era um homem de Deus. Então veja bem que a mulher, ela tendo uma visão assim, de sendo uma pessoa de bom coração, hospedeira, pois isso é muito bom e gratificante diante de Deus, quando nós fazemos alguém ser hospedar em nosso lar ou nossa casa, quer por alguns momentos, alguns segundos, hora ou dia, né? Assim sucessivamente, você ser uma pessoa bem agradável. A pessoa sai da sua casa com vontade de voltar mais vezes. Mas depende a casa, de repente as pessoas saem e não têm vontade de voltar mais vezes, porque foi mal recepcionado pela esposa ou pelo esposo. Mas o cônjuge, eles têm que ter este controle, este passo importante dentro de um lar, que a mulher ela tem que ser hospedeira, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro passo. Não pode cometer, que a mulher ela não pode cometer esse passo errado. Ela deve acompanhar o seu marido. Ela não pode cometer esse passo errado de não acompanhar o seu esposo. Ela tem que acompanhar o seu esposo. Por exemplo, seu esposo é cristão, ela deve acompanhar o seu esposo nas ministrações, aonde quer que seu esposo vai ministrar. É bom que ela acompanhe isso. Ela está incentivando a seu esposo, estará ao lado do seu esposo e estará também ajudando a seu esposo, né, a levar a mensagem, o conhecimento da palavra de Deus. Então a esposa ela nunca deve deixar o seu esposo fazer de deixar de não acompanhar. Ela deve sempre que puder. Claro que obviamente, é claro, né, que uma hora a pessoa não vai ter condições de acompanhar, mas assim que puder, ela deve acompanhar o seu esposo. Isso é muito gratificante. Quarto passo também que a mulher não deve deixar de fazer. Ela deve se embelezar. Ela deve ter a sua beleza para o seu esposo, né? Ela deve se embelezar para si mesma, diante dos seus olhos e diante de Deus. Então, primeiramente, a mulher ela tem que se embelezar para Deus, dentro do seu coração, de uma fé fervorosa, viva, de temor a Deus, de servir a Deus. E segundo, também, ela tem que estar belas aos seus olhos, para que ela possa chegar diante do espelho, né, e se admirar da sua beleza. E também ela tem que estar bela para o seu esposo. Ela tem que se arrumar, claro. Obviamente, não consigo falar essa palavra, mas ela tem que se arrumar para o seu esposo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o quinto passo que ela não deve deixar de fazer. Ela tem que fazer este quinto passo. Ela tem que fazer. Ela tem que acreditar no seu esposo. Ela tem que acreditar na chamada do seu esposo. Ela tem que acreditar no potencial do seu esposo, que ele é um homem que Deus colocou do seu lado. Ela não pode estar, como eu posso dizer, assim, fermentando a vida do seu esposo. Ela tem que ser uma esposa compreensível, compreender o seu esposo, acreditar no seu esposo. Ela não pode ser uma esposa assim, ciumenta. Tudo ela quer saber do seu esposo. Não, ela tem que ser uma esposa controlável. Ela tem que confiar no seu esposo, né? Ela tem que confiar no seu esposo, sendo um casal cristão. Ela tem que acreditar no seu esposo, confiar no seu esposo, acreditar no chamado do seu esposo, no seu potencial, e assim sucessivamente. O marido também da mesma forma. O marido tem que acreditar, né, no potencial da sua esposa, da sua chamada. Assim sucessivamente. O marido também não pode ser um marido ciumento, de tudo ficar esbiltando da esposa, né? Ficar desconfiando de tudo. Não. Se é um servo de Deus e uma serva de Deus, você tem que confiar. Você tem que confiar.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sexto passo também que não deve deixar de fazer, né? Tem que fazer. Dar o devido valor sexualmente, né? Dentro do matrimônio, né? O devido valor do sexo entre o esposo e a esposa. Tem que manter, né? Fechar as brechas dentro do relacionamento do casal. Veja o que diz Provérbios capítulo 5, Provérbios 5 e o verso de número 5 e o verso de número 15, que nos diz assim: beba a água da tua cisterna e das correntezas do teu poço. Então veja bem que como a água ela sacia a sede de quem está com sede, quem trabalha sucessivamente, quem corre, né? Aquele momento que chega a sede, você tem que tomar aquela água. Beber aquela água vai saciar o seu físico, vai saciar, vai matar a sua sede. Assim, no sentido figurativo, no sentido sexual, entre o cônjuge, a esposa e o esposo, a esposa deve saciar o seu esposo e o seu esposo deve saciar a sua esposa. Jamais o seu esposo pode sair de casa ou a esposa sair de casa se não ser saciado. Porque isso pode causar brechas, né, para o inimigo. E o inimigo querer colocar obstáculo diante do casamento. Então, veja o que disse em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7 e o verso 2 a seguir. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então veja essa benevolência que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está dizendo que a mulher ela não tem domínio sobre o seu corpo. E nem o homem também tem o domínio sobre o seu corpo. Mas o homem tem o domínio do corpo da esposa e a esposa tem o domínio do corpo do esposo. Isso quer dizer que na hora, né, do desejo sexual, que a esposa está desejosa a se relacionar com o seu esposo e ele não querer. Ele tem que estar pronto, né, neste momento ou vice-versa. Quando o seu esposo está desejoso a tê-la a sua esposa e a sua esposa não está desejosa, não querer. Então isso causa uma grande brecha para não saciar o desejo do esposo e da esposa. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes isso não quer dizer que você pode fazer isso e procurar em outra fonte, né? Saciar a sua sede sexual em outra fonte. Isso não lhe dá direito, mas muitas pessoas, por não ter temor a Deus, não conhecer a Deus, não ter temor a Deus, acaba fazendo isso, esposa ou esposo. Por não devido ter essa relação sexual em dia, possamos dizer assim, o esposo acaba atravessando para outro manancial ou a esposa para outro manancial para beber água em outras fontes, sexualmente falando. Então, por isso que o apóstolo está recomendando que ele está dizendo que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Por quê? Ela não tem poder porque quando o seu esposo está desejoso, ele procura ela e ela se joga nos braços do seu esposo, né? Porque ela ama o seu esposo. Então, ali ela perde totalmente o domínio do seu corpo, porque está entregue ao seu esposo. E vice-versa também. Ele disse, né? Da mesma maneira,
o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Então, da mesma maneira, o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Quando a sua esposa está desejosa de manter a relação sexual, o seu esposo tem que estar com toda a disposição, com todo o amor, com todo o carinho para o abraçá-la, né, para ter ali o seu prazer sexualmente. Isso é importante, que a mulher seja sábio e também o homem seja sábio na presença de Deus. Então esse é o 6º passo para um casamento bem-sucedido, para um casamento brindado, para um casamento que conhece a verdade. João 8:33, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. 7º passo para um casamento bem-sucedido, bem amoroso, bem lucrativo, bem feliz na presença de Deus, né? E na presença do esposo e da esposa. Então, o 6º passo é não reconhecer, isso acontece muito, quando a mulher não reconhece o seu esposo como líder, como o homem da casa. Isso, muitos casamentos chegam ao fracasso por causa disso, que a mulher ela quer ser a líder da casa. É claro, é óbvio, né, que num bom entendimento a gente vai parar e ouvir a esposa, mas a esposa ela não pode liderar a casa. A esposa ela não pode ter aquele espírito de liderar a tudo quanto querer fazer. Não, Deus colocou o esposo para que ele seja o cabeça da casa. Veja o que disse em 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo de número 3 a seguir, que nos diz assim: mas quero que saiba que Cristo é o cabeça, que Cristo é o cabeça, Cristo é o cabeça de todo o varão, e o varão o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então veja bem, o que Paulo está dizendo aqui, que um corpo, ele tem que ter uma só cabeça. Esse é o natural, né, da vida. Deus nos fez, né, com uma cabeça. Agora você imagina um corpo com 2 cabeças, ele se torna um corpo monstruoso, fica dividido. Então por isso Deus colocou o homem na casa como cabeça. Então a mulher ela tem que ser submissa ao seu esposo, ouvi-la, apesar que ela possa discordar de algumas coisas, mas senta com humildade para conversar. Não queira ter a arrogância de querer ser o líder da casa, sendo que Deus colocou como companheira, não para ser liderada, mas para ser, não para que ela lidere, mas que ela seja liderada por alguém, pelo seu próprio esposo, com temor e tremor diante de Deus. Então, por muitas vezes, dentro de muitos lares, acaba quebrando essa fidelidade, porque a mulher muitas vezes ela quer ser o cabeça da casa. E por ela querer ser o cabeça da casa, acaba tendo desavença dentro do cônjuge e muitas vezes causa a separação. Mas que esses passos sejam importantes para um casamento brindado na presença de Deus, para um casamento que conheça a verdade e a verdade vos libertará. Pois muitas dessas verdades, muitos cônjuges, muitos casal não conhece, não pratica, não conhece e acaba perdendo o seu esposo, acaba perdendo a sua esposa para outra pessoa, por não ter fidelidade, por não ter conhecimento da palavra, por não ter esses passos importantes, fundamentados, basados, fincados, alicerçados, apoiados na palavra de Deus. Mateus 7:24, o Senhor diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e o pratica, semelhar-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a nossa casa espiritual, a nossa casa, casamento, ela tem que estar alicerçada na palavra. Se ela não estiver respaldada, alicerçada, apoiada na palavra, se não tiver a palavra de Deus como base para o casamento, nenhum casamento terá sucesso, terá futuro. Porque o casamento, na realidade, ele é uma escola.
E quando alguém vai para a escola, para o prezinho, as crianças não sabem. Eles vão para aprender. E lá eles aprendem com o professor. Assim é o casamento. O casamento, quando você conhece alguém. Quando eu conhecia minha esposa, eu conhecia de vista, de nós estar juntos, namorando, assim sucessivamente, porque antigamente o namoro era um namoro mais, sincero, um namoro com mais responsabilidade. Então, eu passei a conhecer ela quando eu passei a conviver com ela, quando eu casei com ela. Aí a gente passa a conviver. Então o casamento é uma escola. Ninguém nasce sabendo, ninguém casa sabendo. Então quando você casa, você passa a conhecer a esposa, o esposo passa a conhecer a esposa, as diferenças. Porque quando você está namorando, é só alegria, é beijinho para lá, é beijinho para cá, é amorzinho para cá, é beijinho para amorzinho para lá. E você não vê nenhum defeito no outro. Mas depois da convivência vai surgindo os defeitos. Os defeitos vão aparecendo. Só que nós temos que esquecer os defeitos e deixar de lado os defeitos e pegar as qualidades que cada um de nós tem. E quando nós aplicar as qualidades que o esposo tem, que a esposa tem, o casamento se torna um casamento mais bem sucedido na presença de Deus. Então eu deixo aqui esse ensinamento, esses passos importantíssimos para um casamento duradouro na presença de Deus, conhecendo a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade precisa chegar ao teu lar, meu amigo ouvinte. Você precisa conhecer essa verdade, você precisa amá-la, a sua esposa, e a esposa amá-la, o esposo. Precisa dar as mãos e fazer isso aqui, fechar todos os laços que o inimigo tenta adentrar em todos os laços, em todas as brechas que tenta estar aberta para um cônjuge, para um lar, para um casal feliz e sucedido. O inimigo tenta destruir. Estamos no século 21, aonde a destruição de lares, de casais, é absurdamente, e por que não dizer no meio cristão? No meio cristão é um absurdo com relação aos divórcios que está acontecendo. Por quê? Porque essas pessoas não estão dando ouvido à palavra de Deus, dando crédito à palavra de Deus, dando o devido valor à palavra de Deus. Então esses 7 passos aqui são importantes para uma vida bem-sucedida dentro do matrimônio, dentro do casal, dentro de um lar. A Bíblia disse, como eu disse em Provérbios 14, verso 1, se não faz a memória, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então esse estudo aqui serve tanto para o esposo e tanto para a esposa, que temos que ser sábios na presença do nosso eterno Deus. Eu deixo essa palavra de Deus ao nosso coração, meus queridos ouvintes.